Seja muito bem-vinda, doutora Neuza. Hoje o nosso podcast é sobre um assunto, um tema, menopausa feliz, com uma pessoa maravilhosa, especialista, escritora best-seller do livro Menopausa Feliz. Gente, já quero o meu. Doutora, muito obrigada, viu, por estar aqui comigo, por ter aceitado o convite. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. E esse tema é um tema vasto, né? Porque fala de várias coisas. Queria que você falasse um pouquinho de você, da Neuza Brizola, se apresentasse, né? E da médica também. Sim. Bom, eu sou doutora Neuza Brizola, ginecologista, hoje ginecologista integrativa, mas eu sou formada há 37 anos, me formei no Rio Grande do Sul, fiz na faculdade de Santa Maria, depois eu fiz o internato e a residência em Porto Alegre, e depois eu fiquei 3 anos e meio em Minas Gerais e tem 31 anos que eu estou em Goiânia. Eu era basicamente ginecologista e obstetra, eu até brinco, né, que eu era médica de peito, vagina e parteira, né? Durante mais de 20 anos eu fazia na média de 30 partos por mês, então não tinha nem tempo de tirar férias e nem de estudar muito as mulheres, né? Então a gente acabava ficando no automático, aquilo que você tinha aprendido há anos e as informações que você recebia de congressos direcionados de ginecologia. Então, durante o tempo que eu fazia partos, passava às vezes madrugada em centro cirúrgico, no outro dia eu tinha que atender aquela multidão de pacientes, mas o privilégio que eu tive de fazer partos é que eu recebi um ministério, eu falo que é um ministério, de consagrar cada criança que nascesse pelas minhas mãos a Jesus. Eu sei que tem muita gente que às vezes não partilha da mesma fé, mas a fé que eu tenho em Jesus Cristo, e ele, quando eu tive encontro com ele, ao chegar em Goiânia, ele me deu esse ministério, que cada criança que nascesse comigo, eu era a primeira a colocar as mãos, que eu consagrasse para ele, que seriam os profetas da última geração. E eu fiz isso durante muitos anos. Mas chegou um momento na minha carreira, quando eu fiz 50 anos, começou a chegar no meu consultório mulheres em depressão, pânico, outras doenças, e eu vi que eu não tinha bagagem para ajudar essas mulheres. Foi onde eu resolvi voltar a estudar, parei de fazer partos, que era uma coisa que eu amava, mas também eu já não estava mais com aquele pique por causa da idade e uma série de fatores, eu já estava entrando numa fadiga adrenal. Então eu resolvi voltar a estudar, e tem 15 anos que eu estudo a medicina integrativa, eu fiz várias pós-graduações para entender a mulher como um todo. Então, nesse período, eu fui buscando informações, porque o próprio Deus que me mandou consagrar as crianças falou: adquire conhecimento que eu te darei sabedoria. E eu fui buscar esse conhecimento e pedindo a sabedoria do alto para que eu pudesse aplicar esses conhecimentos nas mulheres que viessem até a mim. Mas chegou um determinado momento também que tudo Deus vai direcionando, né? Então, consultório é uma questão de limite de tempo, e eu não consegui alcançar tantas mulheres assim só no consultório. Foi onde eu resolvi ir para as mídias sociais e escrever esse livro. O livro chama Menopausa Feliz, porque hoje tem muitas mulheres entrando na menopausa, são 30 milhões de mulheres entrando só no Brasil na menopausa. E no mundo são 30 bilhões, né? São muitas mulheres entrando na menopausa. A expectativa de vida da mulher antes era na faixa de 45 anos, na década de 60. Hoje a expectativa de vida da mulher são 80 anos. Então, metade da vida praticamente ela entra em declínio hormonal, porque a menopausa nada mais é do que quando os ovários param de funcionar pela idade, e a partir do momento que eles param de funcionar, param de produzir os hormônios, que são muito importantes para a mulher. Então, se você tem uma glândula que não produz mais hormônio, por exemplo, a tireoide é uma glândula que, se ela não produzir hormônio, vai ter as consequências da falta. E o ovário é um órgão que ainda produz 3 hormônios que são importantes para o organismo feminino, que são os estrogênios, que é o da beleza da mulher, protege o cérebro, protege o osso, a parte da vagina, tudo isso é protegido pelo estrogênio. E o mais importante, o órgão mais importante protegido pelo estrogênio é o coração. Então, quando surgiu aquele estudo WHI, em que veio o mito do câncer e de que o hormônio causava câncer, muitas mulheres perderam esse benefício de proteger o seu coração. Então, hoje morre muito mais mulher de problema cardíaco, hipertensão, derrame, infarto, do que de câncer de mama. Então houve um pavor em função do câncer de mama. Inclusive eu fiz um podcast em São Paulo
porque surgiu um estudo, esse estudo do WHI é um estudo que pegou mulheres de várias faixas etárias e colocou nesse estudo, dando os estrogênios e progesterona sintético. O estrogênio que foi usado eram os estrógenos equinos conjugados, que nada mais é do que o hormônio de urina de água prenha. No final da década de 90, que começou esse estudo, com várias mulheres, era um estudo para 10 anos, e pegaram mulheres assim, de 50 a 70 anos, sem importar se tinha histórico familiar de câncer, se tinha problema cardiovascular ou não, se já estava usando hormônio ou não, pegaram e resolveram dar hormônio para essas mulheres, e esse hormônio sintético, né? Depois de 5 anos desse estudo, começou a aparecer os casos de câncer de mama, derrame, infarto, e eles liberaram isso na mídia, o que gerou um pavor, tanto nas mulheres que estavam em uso, quanto os médicos. E esse mito se perpetua até hoje, depois de 23 anos do lançamento desse resultado, esse mito permanece, né? Só que agora eles estão fazendo um reestudo para contestar esse estudo de 2002, né, que foi lançado em 2002. Então, hoje, chegou-se à conclusão que as mulheres estão morrendo muito mais de problema cardíaco, porque o hormônio protege o coração da mulher, principalmente o estrogênio, protege o coração da mulher. Então, hoje, as mulheres morrem muito mais de doenças cardiovasculares do que de câncer. Não que o câncer não seja uma questão de medo, né, de preocupante. Só que o câncer não é por causa do hormônio. A maioria dos cânceres é a questão da idade, porque a gente vai envelhecendo, vai se submetendo a tantos fatores ambientais que causam câncer, porque eu falo que o câncer ele é mais, digamos assim, epigenético do que genético. Você pode até ter história de mãe, de irmã, de tia com câncer de mama, e às vezes a pessoa não vai ter. O que é epigenético? O epigenético é o que nos cerca, o estilo de vida. Eu falo que a obesidade é mais cancerígena do que o próprio hormônio, mesmo que seja o hormônio da égua, porque a obesidade libera na gordura abdominal, nessa gordura visceral, além de problema de pressão alta, diabetes, resistência insulínica, tudo, mas na gordura concentra um hormônio chamado estrona, que é o hormônio que causa câncer, e ele é muito liberado no tecido adiposo. Então, tem que evitar a obesidade para evitar o câncer. E a epigenética também é o seguinte, os alimentos, hoje quantos alimentos tem os estrógenos? Xenoestrógeno, são estrógenos estranhos que existem nos alimentos. Por exemplo, não só nos alimentos, mas em algumas embalagens. Quando você aquece um café no micro-ondas, num copo plástico, ou você, um alimento, põe no micro-ondas, numa embalagem plástica, essa embalagem libera esse xenoestrógeno que vai contaminar o alimento. Um cafezinho num copinho plástico, quando você bota aquele café quente ali, está liberando xenoestrógeno. Muitas coisas que a gente está em contato, elas liberam mais xenoestrógeno, que são cancerígenos. Então, hoje, o estilo de vida, a epigenética nada mais é do que o estilo de vida e o que você consome. Os alimentos, todos estão contaminados, muito hormônio na produção dos alimentos processados. Tudo isso são coisas que aumentam o nosso terreno para propiciar para um câncer. Então, não é o hormônio que você vai usar. Claro que existem alguns fatores, alguns casos específicos, não dá para contar nos dedos de uma mão os casos que são contraindicação dos hormônios. Então, histórico de familiar, e que ela também, pelo estudo genético, tenha esse gene que predispõe ao câncer, que é o BRCA1, BRCA2, que é o mesmo que da Angelina Jolie, que a mãe dela tinha morrido de câncer de ovário, de mama, e ela retirou as mamas e os ovários para não correr esse risco. Assim como ela, eu conheço um monte de médicas que fizeram isso também, sabe? Não quero dizer para arrancar o peito de todo mundo, mas é uma estratégia para poder depois usar o hormônio, porque os órgãos-alvos do estrogênio, né, quando existe esse risco, geralmente é o ovário, endométrio, e a mama. Ótimo, isso é muito esclarecedor, porque assim, você vê, eu faço com tantos médicos falando sobre hormônio e ela falou coisas aqui que eu nunca tinha ouvido. Doutora, fala um pouquinho da Neuza Mulher. Então, conta pra mim, a Neuza nasceu na cidade tal, fez isso. Eu quero saber desde o começo, quero saber tudo sobre a doutora Neuza. A Neuza foi uma jovem que foi criada na roça,
humildes. Eu nasci em Canela, no Rio Grande do Sul, mas depois eu fui pro interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Salto do Jacuí, onde é a capital da energia elétrica, e os meus pais conseguiram emprego nessa cidade, mas até os 9 anos eu morava na roça, então não tinha acesso à escola, e o meu sonho era de estudar. Só que quando eu entrei na escola aos 9 anos de idade, eu tinha pego uma miíase na cabeça, um berne, tá? E naquela época eles espremeram e deu infecção lá, raparam a minha cabeça. Então eu cheguei na cidade no primeiro ano primário, cabeça raspada, usando uma touquinha vermelha, e a minha mãe tinha feito para nós uns pijaminhas, assim, porque ela não tinha dinheiro para comprar roupa boa, né? E eu cheguei na escola nessa situação. E nessa cidade existia uma distinção bem grande de classes sociais. A parte de cima da casa, da cidade, eram casas de alvenaria, onde moravam os administradores, os engenheiros e os médicos. Tá? E a parte de baixo da cidade eram casas de madeira, onde moravam os funcionários. Eles chamavam na época de arigó. Então meu pai e minha mãe eram arigó, né? Que eram da classe mais humilde. E quando eu entrei na escola, aí tinha os grupinhos, sempre nas escolas tem as panelinhas, né? Daí tinha uma panelinha das filhas dos engenheiros, o pessoal lá. E numa hora do recreio, elas pegaram a minha touquinha e começaram a jogar uma para outra. Tiraram a touquinha da minha cabeça. Hoje eu falo isso sem problema nenhum, sem dor, porque isso me causou dor muito tempo. Foi um bullying, né, que eu sofri na escola. E eu sempre fui a melhor aluna da escola. Eu só tirava 10, 9 e 9. O dia que eu tirava uma nota menor de 9, eu chorava, porque era uma sede tão grande de aprender. Então, eu já tinha até a fama de ser a melhor aluna da escola, né? Mas nessa cidade, o curso que eles ofereciam era um curso só de eletromecânica, para preparar os alunos até para ser funcionários dessa usina. E quando eu estava no 3º ano, eu queria fazer medicina. Eu me inspirei na medicina num médico, esses médicos de interior que faz tudo, sabe? Então eu me inspirei nesse médico e eu disse assim, eu quero ser médica. E na minha família não tem ninguém médico. Mas eu queria ser médica. E nessa cidade, como o curso que eu frequentava não dava bagagem para você fazer medicina, e o vestibular que tinha, a Universidade Federal que tinha, mais próximo era em Santa Maria, né? Uma Universidade Federal. Mas daí eu pedi licença um pouco antes, né? Eles me deram as notas um pouco antes do fim do ano, e eu fui para Santa Maria fazer o vestibular de medicina. Daí eu fiz o vestibular, fui um mês antes do vestibular, fiz aqueles cursinho rápido, preparatório, daí que eu vi que eu não sabia nada, né? Porque eu não sabia inglês, não sabia química, nada, sabe? Aqueles cursos assim. Daí eu comecei a estudar. E eu fiz vestibular assim, na raça. Saí do interior e fiz vestibular. Não passei, obviamente, né? Daí eu fiquei 1 ano fazendo cursinho. E daí eu passei, eram 100 vagas, não sei quantos mil candidatos, né? Não sei. Mas eram 100 vagas, eu fui a 51ª. E era dividido assim, 50 alunos entravam em janeiro e 50 entravam em julho. Nossa. Tá? Então eu entrei em julho. Eu entrei em julho, né? Mas nesse meio tempo daí eu fiquei em casa, né, estudando também. Mas daí eu comecei a faculdade e, claro, minha família mais humilde, então eu morava em república com outras meninas, comendo de bandejão no RU, né, restaurante universitário. Já comi muito. Mas, enfim, eu me formei, né? Daí, no 5º ano, eu resolvi ir para Porto Alegre e fiz a formação em ginecologia obstetrícia, mas eu amava também medicina comunitária. Nesses 6 meses que eu não ingressei, né, eu fiquei, porque teve esse lapso de tempo, daí eu fiz uma outra residência em medicina geral comunitária, que a gente trabalhava nos morros, assim, né, daí eu ia para o morro, nos ambulatórios, atender pessoas mais humildes, né, só que depois eu passei no vestibular de ginecologia e obstetrícia, na residência, aliás, na residência. Daí eu fui para a residência de ginecologia e obstetrícia, que era o meu sonho. E daí eu fiz a residência e depois eu fui para Minas Gerais, 3 anos e meio, acompanhando o meu esposo da época, né? E eu fiquei lá durante 3 anos e meio e depois eu vim para Goiânia, em 91,
94 eu cheguei em Goiânia. Até então não conhecia Jesus, eu era, nem sei o que eu era, acho que era católica, espírita, era aquela coisa misturada, né? No Sul, o espiritismo lá é bem forte, né? Isso é de uma cidade que eu sou apaixonada. Quando eu falar pro Eduardo, eu sou apaixonada em Canela, apaixonada. Que lugar lindo, e não conheço. Pra você ver, eu fiz moda, mas eu nunca fui de desenhar, de fazer croquis, eu nunca gostei. Eu sempre gostei mais de molagem. Molagem é você pegar a peça e executar, sem croquis. E que é a minha primeira formação, né? Moda. E aí eu em 2012, eu comecei a ver uma moça pintando no YouTube. E ela fazia desenho de fruta, fazia de tudo. E aí eu comecei a desenhar, pintar, aprendendo com ela. E aí, depois de muito tempo, eu vi que essa mulher já tinha tinha uns 2 anos que ela tinha falecido, e ficaram esses vídeos dela. E ela mostrava a cidade, Canela, os lugares, ela morava lá, sabe? Aí eu me apaixonei pela cidade. Aí o Eduardo falava assim, não, vamos morar lá então, eu gostei de lá, vamos morar lá. Aí ela falou que a cidade era assim, você leva um susto, né? É lá que é mais operário que tinha? Não, Salto do Jacuí. Eu nasci em Canela, mas depois Nossa, aí você saiu do paraíso e foi para esse outro lugar. Assim, né? Canela, mas a gente morava no interior, assim, não era na cidade, né? Sempre foi mais de interior. Aí você me falou, você entrou na faculdade então com que idade? 21. Com 21 anos? 21. E se casou quando? Na verdade, o meu companheiro, né, na época quando eu fui para Porto Alegre, ele foi me acompanhar e trabalhar lá, né? Depois de algum tempo, quando eu vim para Goiânia, tá? Eu já tinha o primeiro filho, porque eu fiquei grávida no finalzinho da residência. Eu formava em 94, quando terminou minha residência, eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, o Walter, que hoje é dentista biológico. Daí eu estava grávida dele, e daí foi onde o meu esposo já tinha vindo para Minas, e ele me chamou para ficar com ele em Minas, né? Entendi. Depois de 3 anos e meio, ele veio para Goiânia trabalhar, e eu, na ocasião, eu também estava grávida. Então, as 2 mudanças, né, de cidade, de estado, eu estava grávida. Então, daí, o meu segundo filho, que nasceu em 94, que é engenheiro, ele me ajuda hoje na administração da clínica. Então, foram 2 ocasiões marcantes, né? Daí, quando eu cheguei em Goiânia, que eu tive um encontro com Deus e que teve essas modificações todas. Até então, eu não era casada, eu vivia junto com o meu companheiro, né? Mas casado, mesma coisa. Sim, mas oficialmente, né? Mas daí, quando você entra na igreja, eu comecei a frequentar a igreja, houve uma cobrança, né? Cobrança da igreja mesmo, de regularizar a situação, certo? Daí a gente resolveu fazer o nosso casamento. O casamento, daí ia ter um encontro de casais em Caldas Novas, e nós resolvemos casar nesse encontro de casais, em que os meninos entrariam na frente, porque o Val estava com 5 e Ives com 2 para 3. Então a gente marcou o casamento em Caldas Novas, e teria essa surpresa, né? Nós seríamos o casal, ninguém sabia que ia ter sabiam que ia ter um casamento, não sabia quem, entendeu? E nós seríamos a surpresa desse encontro. Só que um dia antes do casamento, na sexta-feira, do casamento, nós estávamos indo para Caldas Novas na sexta-noite. Daí tinha um casal da igreja que a gente ficou amigo, que organizou tudo lá, porque eu não conhecia nada, né? Organizou o casamento, organizou o bolo, a parte da festividade, né? E eu já estava pronta para ir para o casamento, quando eu recebi um telegrama. Nesse telegrama, tá? Ai, Deus. Era uma menina que trabalhou de babá do meu filho, tá? Exigindo pensão do meu marido, porque ela tinha engravidado. Entendeu? Daí eu já estava com tudo pronto para o casamento. O que você faria numa situação dessas? Nova convertida, o marido ia casar, o marido também tinha se convertido. Então eu disse assim, bom, e eu, numa situação com 2 filhos pequenos, caso ou não caso? Eu, me conhecendo e sabendo tudo que eu já passei, eu acho que se fosse a Michele
com mais de 30 anos, ela casaria. Se fosse adiante de 30, ela ia fazer um escândalo nesse trem, ia cair fora e não ia casar. Tô falando eu. Sim, sim. Né? Mas eu casei, né, na expectativa de que tudo ia mudar. Porque ele tinha se convertido também, ele bebia, tinha um restaurante que ele, quando ele chegou em Goiânia, ele já foi sócio de um restaurante e hotel, e ele bebia todos os dias. Nossa. E daí, como a família dele era cristão, lá no Rio Grande do Sul, em Carazinho, ele falou, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica aqui em Goiânia, e ele disse assim, não, para essa igreja você não vai porque é igreja de fanático e tal. Não vou citar a igreja, mas não é de fanático, né? O pessoal do mundo é que fica dizendo que crente é fanático. Daí, mas se você achar uma igreja metodista, que é a igreja que aceita judeus, porque os pais dele eram judeus, que aceita judeus, você pode ir, desse jeito. Daí eu estava com meu bebê, o mais novinho, nasceu aqui em Goiânia, né? Eu estava com um mês, daí eu fui num salão de beleza, fazer a unha, e daí eu perguntei para a dona do salão se ela conhecia uma igreja metodista. Ela disse, não, tem uma lá na Rua 20, e coincidência que a presidente da creche da igreja metodista está aqui. Ele me apresentou a Fátima, que depois foi esse casal que nos ajudou em tudo, né? Daí, na época que eu vim para Goiânia, eu estava assim, numa situação, tinha até chofer, né? Daí eu pedi para o chofer me deixar no domingo na igreja, me deu o endereço, eu fui com meu filho mais velho, e o mais novo ficou com a babá em casa. Daí eu comecei a frequentar. E até então ele continuava na vida dele normal, né? Daí eu tinha os cultos na quarta e domingo. Daí chegou uma quarta-feira, ele foi só me deixava na porta e ia pro boteco dele lá. Daí eu disse, ué, mas você me falou que se eu arrumasse uma igreja metodista, você viria? Daí ele, para não ficar de mal comigo, assim, que ele já estava, né, pisando na bola, ele entrou. Naquele momento, Deus tocou no coração dele, de uma forma assim, que as lágrimas escorriam, sabe? E ele disse, não, aqui Deus contou a minha vida, tinha coisas dele, só ele e Deus sabia, e que o pastor citou na pregação lá. E ele se identificou, achou que eu tinha falado alguma coisa. Eu disse, não, nem conheço o pastor, estou nova aqui, né? E a partir daquele momento ele pediu para Deus que Deus tirasse o desejo de fumar, que ele fumava um cigarro atrás do outro, o desejo de fumar e de beber. E Deus tirou. Mas tirou também tudo dele. Ele ficou na miséria. Sabe o que é miséria? Que ele pediu R$1 para eu comprar pão, porque daí, até então eu comecei a trabalhar. Os primeiros anos, assim, até dezembro eu não trabalhei do ano que eu vim. Mas daí eu arrumei um trabalho na Samed. E ele perdeu tudo. Sabe quando Deus manda assim, do chão, ele perdeu tudo que ele tinha. E ficou na dependência minha, ficou doente. Eu lembro dos primeiros planos de saúde que tinha aqui, não era? Eu trabalhava na Samed. Comecei em 94, dezembro de 94. E ele ficou numa situação de ter que pedir R$1 para comprar pão para mim, que não tinha dinheiro para nada, né? Nossa. E ainda ficou doente, com hepatite fulminante, que eu achei que ele morria, sabe? Mas não perdia o orgulho. E depois disso aqui, daí ele começou a frequentar a igreja também, isso que eu estou contando é antes de ele frequentar a igreja, antes da gente casar, tudo isso, essa parte, né? Que depois ele começou a frequentar a igreja e tal, e daí, eu naquela expectativa, bom, ele está agora na igreja, vai mudar de vida, vai ser uma nova criatura, Deus tem promessas, aquela coisa. E eu fiquei nessa expectativa da promessa de Deus por quase mais de 30 anos. E aí casou? Casei. A gente casou nesse encontro da igreja metodista que eu te falei, né? Um encontro de casais em Caldas Novas, os meus filhos entraram na frente. Mas eu vejo as fotos hoje, eu vejo como é que eu estava triste, chorando, sabe? Olhando os filmes, as fotos daquele momento, foi um momento que eu não estava feliz, porque imagina, um dia antes você descobriu uma traição, né, que gerou um filho. Nossa. Tá? Então, não estava feliz. Mas eu tentei viver a vida, sabe, perdoei, naquela expectativa de que as coisas melhorassem, né, mas infelizmente não melhorou. Então, a partir de 2023 eu decidi divorciar. Mas até então, em março de 2023, era um divórcio, digamos assim, de comum acordo por questões de preservar bens. Só que
eu já tinha perdido a admiração pelo meu parceiro há muito tempo, então o meu divórcio no coração já estava há muito tempo. E em agosto aconteceu um fato que eu decidi realmente divorciar de vez. Em agosto de 2023, eu participei de uma reunião de uma psicóloga, que é do Rio de Janeiro, pastora e psicóloga, e ela falava muito de narcisismo. O tema da palestra dela foi um encontro de mulheres numa chácara, né? E essa pastora, Elizabeth, ela falava sobre o narcisismo. E eu percebi que eu estava num relacionamento narcisista. Daí, e coincidiu também, na mesma época, de eu assistir alguns cortes do Marca-Passos, Elton Euler, falando também de relacionamentos. Então ele falou uma frase que me marcou: toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Porque muitos anos eu esperei a transformação do meu ex, que ele mudasse, e não houve essa transformação. E outra frase que me marcou, então com isso eu não cresci mais, entendeu? Eu ficava sempre esperando que ele se tornasse um grande empresário, que ele tinha promessa e tal, e nunca aconteceu isso. E depois eu também, a outra frase que marcou muito, então eu encontrei essa aqui, que tudo muda quando, a outra frase que me marcou muito foi essa frase: tudo muda quando alguma coisa muda. Então a partir do momento que eu decidi por esse divórcio, por essa separação, as coisas da minha vida começaram a mudar realmente. Eu comecei por mais que eu já tinha 10, 15 anos que eu estava estudando, e isso foi mudando a cabeça também, porque a gente vai vendo outras possibilidades na vida. Então eu busquei muito conhecimento, e durante essa busca toda eu descobri uma nova Neuza, né, buscando conhecimento do que era a minha missão, meu propósito de vida. E quando eu descobri tudo isso, me separei, a partir daí nasceu uma nova Neuza, tá? Uma Neuza com outro propósito, e esse propósito de levar conhecimento. Foi onde eu escrevi o meu livro. Esse livro aqui é um livro para levar conhecimento para as mulheres na menopausa. Aí tá, depois que veio o divórcio, se livrou, a mente ficou leve, nasceu um filho. Isso, nasceu Esse filho nasceu depois? Nasceu depois. Então fala desse filho aqui, pode pegar ele na mão e falar. Fala desse filho, doutora Neuza, esse filhinho aí. Deixa eu ver. Esse filho, então, veio com ressignificado, né? Uma nova fase. Como eu falei antes, como médica, eu busquei muito conhecimento. Eu fui estudar, fiz 5 pós-graduações, muitos cursos. Nossa. Até hoje eu estudo muito para buscar conhecimento, porque Deus me disse: adquire conhecimento que eu te darei sabedoria. Só que você, dentro de um consultório, dentro de uma clínica, poucas mulheres vão ter acesso, até porque eu não atendo convênio, e eu também sou limitada em tempo, né? Então eu percebi assim, que para eu poder ajudar mais mulheres e cumprir o meu legado de levar conhecimento, eu teria que ir ou para as redes sociais, que é o que eu estou fazendo, e escrever esse livro. Daí surgiu esse livro, chama Menopausa Feliz, e aqui tem muitos conhecimentos para as mulheres que estão na menopausa e as que ainda vão entrar na menopausa, para elas poderem entender. Porque hoje a mulher na menopausa passou a ter importância para a sociedade. Porque antes, né, a mulher morria antes. Hoje as mulheres são matéria-prima para a sociedade. As mulheres é que movem a economia do mundo. Então, e as mulheres que estão entrando na menopausa sem tratamento, sem conhecimento, por causa desses mitos, então eu disse, eu vou desmistificar isso através das redes sociais e através desse livro. E esse livro, para minha surpresa, ele se tornou um best-seller. Ele vendeu mais de 150 cópias num dia, que é um critério para um livro ser um best-seller, né? Então o livro é um best-seller. E, modéstia à parte, esse meu filho que nasceu, né, é a minha paixão. Os meus filhos já estão crescidos, já têm as suas vidas, né, que eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de educar esses filhos nos caminhos de Deus. E agora nasceu esse filho aqui,
que eu espero que ele dê muitos frutos, que muitas mulheres adquiram conhecimento através desses livros e das redes sociais. Então, o meu propósito de vida hoje é levar informações de qualidade para as mulheres, para que não fiquem esses mitos, e as mulheres, eu acho que hoje a moeda mais importante é o conhecimento. Então, as mulheres precisam desses conhecimentos para ficarem fortes e se tratarem, se cuidarem, para ter uma vida longa e saudável. Eu falo, o nome da minha clínica chama Longevidade e Saúde. Essa é a meta, trazer vida longa com saúde, porque nada adianta uma mulher viver 80 anos, mas está com Alzheimer, está com osteoporose, não levanta da cama, tem dificuldade até de se levantar, porque os músculos estão fracos. Então, hoje eu oriento as mulheres a ter uma vida saudável, para que ela tenha, agora, né, para que ela tenha uma velhice saudável, para ter mobilidade, para poder depois brincar com os netos, poder viajar, né. Eu estou com 65 anos, minha idade cronológica, né, mas eu me considero uma menina. Eu gosto de viajar, agora eu quero cumprir muitos sonhos que eu não realizei durante o período que eu era obstetra, que eu fazia muitos partos. Eu cheguei a ficar 10 anos sem tirar férias, quando eu era parteira. Nossa! Né? Então, agora que eu estou usufruindo da vida que eu queria ter levado há uns 30 anos atrás. Maravilha. Doutora Neuza, então fala pra gente um pouquinho, já que esse é o título do livro, o que a pessoa precisa para ela ter uma menopausa feliz? A pessoa não, né? O que a mulher precisa para ter uma menopausa feliz? Primeira coisa que ela precisa é ter conhecimento do seu corpo, do funcionamento do seu corpo, saber os sintomas, porque antes da menopausa existe um período chamado climatério, que pode antecipar de 5 a 10 anos a menopausa. A menopausa é só depois de 1 ano que a mulher não menstrua, que é esse termo menopausa, segundo a literatura, né? Mas antes disso, a mulher já começa com sintomas. Um dos primeiros sintomas da mulher, quando ela está entrando no climatério, que ela está nesse período, é a TPM. É como se fosse uma TPM. A menstruação também desregula, ela fica nervosa, irritada, outras choram, tem depressão. Insônia é um sintoma bem frequente, e muitas mulheres, às vezes, começam com depressão, elas vão procurar um psiquiatra, quando, na verdade, elas teriam que fazer uma reposição hormonal, uma modulação, às vezes, nos hormônios, porque quando ela está naquela fase que ela está muito irritada, nervosa, existe o que a gente chama de predominância estrogênica, porque os hormônios têm que estar em equilíbrio. Mas quando você tem muito estrogênio, a mulher que sangra demais, tem mioma, que tem outros endometriose, é porque ela tem muito estrogênio. Então, existe um desequilíbrio, ela tem que equilibrar esses hormônios, usando a progesterona. Como eu estava falando dos hormônios que o ovário produz. Então, tem os estrogênios, a progesterona, que é o hormônio que acalma a mulher, que melhora o sono, é o primeiro hormônio a cair. E a testosterona, que é o hormônio da libido, da massa muscular, tem várias funções. Cada hormônio tem as suas funções. O ovário também produz testo? Sim, só com uma dose pequena, né? O ovário produz uma dose pequena. O homem produz de 40 a 100 vezes mais que a mulher, mas a mulher precisa também de um pouquinho de testosterona, porque a testosterona também protege massa muscular, o cérebro, tem várias funções. 3 hormônios primordiais para uma menopausa feliz. O primeiro deles é o estrogênio, que é o hormônio que tem mais de 400 funções no organismo da mulher. É o hormônio da beleza, do cabelo, da unha, da pele, do trofismo vaginal, do cérebro, do coração. Enfim, é o hormônio da mulher, é o estrogênio. O segundo hormônio é a progesterona, que tem que estar juntinho, que ele contrabalança os efeitos colaterais do estrogênio. Então, a progesterona é o hormônio que acalma a mulher, melhora o sono. É o hormônio que eu falo assim da tranquilidade. E o terceiro hormônio é a testosterona, que a mulher precisa para ter uma libido boa, para ela ter a massa muscular boa. Tem muitas funções também da testosterona. Só que a testosterona na mulher, a dose é pequena. Não adianta ficar usando um monte de testosterona anabolizante, que vai fazer mais prejuízo do que benefício. E se a mulher pensa que usar testosterona para ter libido, está muito enganada. Porque ela não é só para isso. Porque não existe testosterona boa em relacionamento ruim. Se o relacionamento não está bom, pode usar um caminhão de testosterona que vai adiantar. Então, tem muitas mulheres que querem usar um caminhão de testosterona na tentativa de salvar um relacionamento ruim. Então,
para salvar um relacionamento tem que ter perdão, tem que ter autoestima. São vários critérios que a mulher precisa para que ela tenha libido. Quais que são as primeiras falhas que a mulher tem quando ela está na menopausa, que começa aquelas falhinhas lá, o curto-circuito? Ele começa por onde? Normalmente, dos sintomas comuns da menopausa é o brain fog, que é a memória que vai ficando, a pessoa quer lembrar uma coisa, não lembra, até lembra depois, mas às vezes vai falhando, névoa sabe? Mental. Névoa mental. Então, um dos sintomas que incomoda bastante, que é bem frequente, a queixa no consultório, é a névoa mental. Existe também os fogachos, que só 35% das mulheres não têm fogacho. Daí o povo diz, eu não tenho onda de calor, eu não tenho menopausa. Mero engano, porque a menopausa é a deficiência dos hormônios, tá? E nem toda mulher vai ter esse sintoma de fogacho, onda de calor. Quando tem, é terrível, porque daí ela tem que buscar ajuda rápido, porque senão ela sofre demais. Mas o fato de a mulher não ter as ondas de calor não significa que ela não precisa fazer reposição hormonal. Então, esses sintomas, insônia, irritabilidade, que eu já tinha falado, a questão da névoa mental e uma coisa a longo prazo, esses são os a curto prazo. E a longo prazo, tem que cuidar da memória, realmente, que quando eu até brinco, falando sério, brincando, mas que cada onda de calor é uma fritada no cérebro. Então a mulher tem que se prevenir contra o Alzheimer. Se a mulher não fizer reposição hormonal, ela tem mais chance de ter demência, Alzheimer. E outra coisa muito importante seria a osteoporose, né? Porque o osso é protegido pelo hormônio. E se a mulher não fizer a reposição hormonal, na velhice ela vai ter mais chance de ter fratura. E essas fraturas é que levam a mulher para um hospital, fazer cirurgia de colo de fêmur, e muitas não sobrevivem por mais de um ano quando fazem essas fraturas. Então é importante, é uma das causas piores da saúde pública, até nos Estados Unidos, seria essa questão dos ossos, né? Então a mulher tem que cuidar dos ossos e tudo o resto, né? Mas isso é mais a longo prazo. Então, como a expectativa de vida hoje é mais de 80 anos, então quando ela chega nessa fase, que ela deveria estar plena ainda, ela está cheia de comorbidades, precisando do hospital, precisando atendimento, né, de cuidadores, e esse não é o objetivo. O objetivo é a gente ter mulheres saudáveis, com a vida longa, com muita saúde. Vamos falar um pouquinho sobre a fadiga e o cansaço na menopausa, porque dá uma fadiga, um cansaço, uma estafa, né? Vontade de ficar amuada, deitada. Sim, a fadiga e o cansaço muitas vezes se deve pelas as noites mal dormidas. A mulher não dorme, não relaxa durante a noite, outro dia está um caco, né? Então vai gerando, é um ciclo vicioso, vai chegando um momento que ela pode até entrar numa fadiga adrenal, porque existe um distúrbio no ritmo circadiano, dia-noite. Então ela não dorme à noite, no outro dia o cortisol dela vai chegar um momento que ele primeiro sobe, depois ele dá uma caída brusca, e é onde a mulher, ela às vezes não levanta da cama. Antes de seguir, só uma pergunta: como que foi a sua menopausa? A minha foi tranquilo, porque eu já tinha conhecimento. Como eu tinha conhecimento, quando começou os sintomas, já comecei o tratamento. Hoje eu uso o implante hormonal, que é uma outra maneira de tratar. Posso até falar dos tipos de tratamento que existem, né? Mas eu faço o implante hormonal em mim. Mas eu comecei, a minha menopausa até foi bem tardia, eu entrei com 55 anos. Nossa! Então, eu demorei. Até porque eu menstruei com 15. Então foi bem tardio também. Apesar que isso não tem correlação, mas em alguns casos, né, quanto mais tarde a mulher entra ela menstrua, mais tarde ela vai entrar na menopausa. E as alterações emocionais na menopausa? Porque assim, às vezes a mulher, eu mesma, assim, eu não tô na menopausa ainda, mas eu acho que eu já devo estar no climatério, né? Eu acredito que sim. Então eu sinto, às vezes é um mix, né? Onda de ira, raiva, explosão de raiva, ou explosão de tristeza, choro, dor,
vontade de ficar sozinha, aquela coisa, né, que fica na balança, assim. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essas alterações hormonais, e aí você já tá falando, emocionais, e aí você já tá falando dessas alterações, o que que pode ser feito para melhorar isso? Por que ocorrem as alterações emocionais na menopausa? Porque existe uma oscilação no nível de hormônios e quando existe essa oscilação, os neurotransmissores também caem. Quem seriam esses neurotransmissores? A serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação. Quando a mulher perde esse nível de serotonina, ela sente muita tristeza, é um dos sintomas, e às vezes para não chorar ela começa a ter vontade de comer doce. Eu falo assim que o doce é a chupeta, é o mecanismo de recompensa. Então a mulher nessa fase também sente muita vontade de comer doce, é como se fosse uma TPM constante. Então, por causa da serotonina. E muitas mulheres, às vezes, nessa fase é onde é o perigo de elas irem para um psiquiatra, porque elas estão achando que está com depressão, quando na verdade ela está com problema hormonal. Então, antes de pensar que você está com depressão, tomar remédio psiquiátrico, porque existem os recaptadores. Os recaptadores de serotonina são remédios psiquiátricos, tá? Para melhorar o nível de serotonina na fenda sináptica e dar essa sensação de alegria, porque a serotonina vai toda embora, ela cai, né? Então, muitas mulheres que tiveram depressão pós-parto, vai ter, quando entrar na menopausa, esse período de perimenopausa, tem uma tendência maior de ter depressão, porque baixa serotonina também, e mulheres que já tiveram histórico familiar, ou elas mesmas tiveram depressão mais jovens, elas têm que cuidar que nesse período de transição para a menopausa, elas podem ter uma recaída. Então é importante conhecer isso para poder fazer o tratamento correto. Às vezes até precisa usar um pouquinho de recaptador de serotonina, o remedinho psiquiátrico, mas não numa dose grande e uma dose crescente. Às vezes é só para dar uma ajuda até que forme a serotonina naturalmente. Então, outro sintoma bem comum é a irritabilidade. Muitas mulheres ficam iradas, nervosas, irritadas, tá? É uma outra faceta, tá? Então, por que isso? É porque a progesterona, que é o hormônio da calma, ele cai. E ela tem muita predominância estrogênica, principalmente as mulheres que sangram muito ou que têm miomas, né, algumas patologias que são patologias estrogênio dependentes, porque tudo que é demais causa problema. Então, quando ela está nessa fase que ela tem muito, isso a gente vê pelas dosagens hormonais, então ela vai acabar tendo esses sintomas de irritabilidade. Para melhorar isso, então o primeiro hormônio que cai é a progesterona. A progesterona é que traz esse equilíbrio entre o estrogênio, né? Quando o estrogênio está muito alto, a gente tem que dar um pouco de progesterona para que ocorra esse equilíbrio. Entendi. E a alteração da libido? A alteração da libido, como eu falei, se o relacionamento não está bom, é uma das causas, né? Então, o relacionamento vai desgastando, mas a libido também cai muito porque a vagina vai ficando muito seca, na hora dela ter relação sexual, ela sente dor, e se ela sente dor, o cérebro dela vai começar a rechaçar aquilo, ela diz assim, por que eu vou sentir dor? Daí a libido cai. Então, além do problema relacional, existe também o problema físico, de ressecamento vaginal, a queda da testosterona também, que ela também diminui esse desejo, é um dos fatores. Mas o fator principal, o estrogênio, que é o hormônio da mulher mesmo, que ele melhora a secura vaginal e dá aquela feminilidade para a mulher. Entendi. E o ganho de peso, gente, acho que é o drama, né? Todo mundo pensa, né? É um mito também de que o hormônio causa câncer. Desculpe, ganho de peso, deixa eu voltar aqui. Todo mundo fala, tu começou a tomar hormônio e engordou. Exatamente, na verdade não é o hormônio que causa ganho de peso, pelo contrário. Quando a mulher ela entra na menopausa e ela não faz a reposição hormonal, o que acontece? Ela vai criando essa gordura. A mulher que era uma pera vira uma maçã, umas viram até uma melancia, né? Porque vai criando essa gordura visceral aqui, tá? E esse ganho de peso, essa gordura que se acumula aqui na barriga é por questão hormonal. Quando a mulher usa hormônio, ela tem uma incidência menor de ter ganho de peso. É que coincidiu de ela entrar na menopausa e começar a fazer a reposição, mas na verdade ela já tem essa predisposição. A mulher na menopausa, ela ganha 1 a 2 quilos por ano de gordura, mesmo ela fazendo atividade física, tendo uma vida saudável. Então ela tem que
Imagina sem reposição, sem estilo de vida bom, então é só obesidade crescente. Então tem que tirar esse mito de que é o hormônio que engorda. Talvez os hormônios sintéticos, né, mas o hormônio bioidêntico, o hormônio produzido a partir da semelhança química do hormônio natural da mulher não causa esses problemas, não. Quais são os tipos de reposição hormonal para tratamento do climatério e da menopausa? A climatério é um, menopausa é outro. O climatério é a primeira aquela fase em que ocorre mais a deficiência da progesterona do que do estrogênio. Então, daí tem que repor a progesterona, às vezes a testosterona. E a gente usa os estrogênios quando a mulher está necessitando, a gente vai fazer por dosagem hormonal, pelos sintomas, enfim. E os estrogênios a gente ainda tem 3 tipos: o estradiol, o estriol e o estrona. O estradiol é o mais abundante, é o hormônio da mulher mesmo. O estriol é mais para o osso, para a vagina, e o estrona é o hormônio que eu falei, que ele se forma a partir da gordura. Então a gordura, a obesidade causa estrona, que ele é cancerígeno. Tá? O hormônio que a gente faz a reposição é o estradiol. O estradiol ele pode ser usado de 3 formas. Ele pode ser oral. Eu não gosto do hormônio oral, porque o que acontece? Quando você toma um comprimido, ele vai fazer uma metabolização no fígado, e essa metabolização pode levar a dar o estrona, que é o cancerígeno. Então, os hormônios que eu prefiro, né, é o hormônio de passar na pele, que é o transdérmico, é o estradiol transdérmico, que ele pode ser usado manipulado, e hoje a indústria farmacêutica já começou a ver a importância da mulher e está liberando vários tipos de estrogênios transdérmicos no mercado. Então, cada vez a indústria farmacêutica vê a importância da mulher, o número de mulheres entrando na menopausa, e estão investindo mais nisso. Muitos estudos estão sendo feitos agora valorizando a mulher na menopausa. E a testosterona, que eu tinha falado também já, que é o hormônio para melhorar a massa muscular, a questão da libido também. Então, ela tem uma importância, mas é uma dose muito pequena, até 5 miligramas, que é a dose máxima que eu uso é de 5 miligramas, de 1 a 5 miligramas, dependendo dos sintomas. Porque existem outros fatores também que fazem a testosterona baixar. Que são coisas hormonais que aqui não cabe, porque é muito detalhe, né? Quais os principais suplementos da mulher na menopausa? Hoje a nossa alimentação é muito pobre, então a gente precisa fazer essa suplementação. O povo fala que a vitamina não é necessário. Claro que é necessário. As vitaminas, minerais, aminoácidos são a fonte para a gente ter as células saudáveis, para a gente, e cada uma desempenha uma função no nosso corpo. Eu vou falar dos principais. Magnésio. O magnésio tem vários tipos. Então tem o magnésio inositol, que é bom para o sono, o magnésio treonato para o cérebro, o magnésio de malato, que é importante para o coração. Então, cada magnésio tem a sua função definida, mas o importante é usar magnésio, porque na alimentação a gente quase não tem magnésio, porque o magnésio, para que haja magnésio, tem que ter um solo vulcânico. No Brasil, a gente não tem solo vulcânico. Tá? Então é necessário fazer reposição de magnésio. As vitaminas do complexo B são super importantes para o cérebro, principalmente para o cérebro, e elas são matéria-prima também para formar a serotonina, que é a química da alegria. Então precisa de vitaminas do complexo B, que seria a B12 também. A B12 é uma das principais, que melhora o formigamento, essas dores musculares. Então a B12, a B9, a B6, e tem outra, B7, tem várias, é um complexo de B, mas tem umas que são mais importantes, né? Uma muito importante, é vital, é a vitamina D. Na verdade, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. Só que ela foi inventada na mesma época da vitamina C, foi descoberta, né? Então, chamam ela de vitamina. Mas é um hormônio importantíssimo para mais de 400 funções do nosso corpo. Ela tem uma ação anticâncer, ela protege a osteoporose, protege o osso também, protege contra a resistência insulínica. E essa vitamina teria que vir também do sol. Só que hoje quem que toma sol? Quase ninguém toma sol. E o mínimo de vitamina D que a gente teria que ter por dia seria 5.000. E as pessoas tomam assim, de vez em quando, a vitamina D. E quase ninguém toma sol, fica tudo dentro do seu trabalho e tudo. Então, é a necessidade de fazer a suplementação da vitamina D. E a vitamina D, ela é lipossolúvel, ela precisa de gordura para ser absorvida. Então, é bom que
tome a vitamina D junto com a refeição. E além disso, ela tem outras 3 vitaminas lipossolúveis que andam sempre juntinhas dela, que é a vitamina A, que é importante também para diabetes, resistência insulínica, a vitamina K2, que é o GPS do cálcio. Na verdade, a vitamina K2, a vitamina D também é dos ossos, mas a vitamina K2 é a que leva o cálcio para dentro do osso e não deixa esse cálcio circulando para ir para rim e para as carótidas, porque hoje muita gente tem calcificação das carótidas, que é o que vai levar ao derrame, a infarto, tá? E a vitamina E, que é muito importante também para várias funções do nosso corpo, para a pele, para o cabelo, enfim. Então, as 4 vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, o magnésio que eu falei, zinco, vitamina C, o selênio para tireoide também. Então, são uma série de vitaminas e minerais, e os aminoácidos, por exemplo, para formar a serotonina precisa de triptofano. O triptofano vem geralmente no chocolate, nos doces, né? Por isso que a pessoa, quando fica nesse período de TPM, ela fica fissurada no chocolate, porque nessa fase a serotonina baixa muito. Só que o triptofano que tem nos alimentos, ele vai ser usado para outras funções metabólicas antes de virar a serotonina. Então, ele é consumido, como muitos órgãos necessitam do triptofano, ele acaba sendo usado, né, para outras funções e não sobra para a serotonina, que é a alegria, né? E tem os outros aminoácidos, fenilalanina, é uma série de aminoácidos que inclusive é para melhorar a dopamina, que é a química do prazer. E daí tem que você falou, que existem alguns hormônios, né, que ajudam na questão da conexão entre os casais, entre pais e filhos. A ocitocina, por exemplo, é o hormônio do amor. Então, a gente usa muito isso quando os relacionamentos não estão bons, e relacionamento entre pais e filhos, para trazer aquele aconchego, o amor, sabe? Que a ocitocina é o hormônio que a mulher libera quando o bebê nasce, que vai fazer produzir o leite. Então, quando nasce aquele bebê todo feio, todo sujinho, a mulher já se apaixona naquele momento pelaquela criança, porque existe um nível muito alto de ocitocina no sangue naquele momento, para a mulher, para não ter a rejeição, né? Para que a mulher possa aumentar, é um instinto de sobrevivência mesmo, foi Deus que criou para as pessoas se multiplicarem, né? Então, a ocitocina é muito bom. A melatonina, maravilhosa, a melatonina é o hormônio do sono natural, porque quando escurece, a gente produz a melatonina para induzir o sono. Só que o problema é que hoje as pessoas ficam no celular, computador, até 1h da manhã. Então, elas não aproveitam a oportunidade de ter um sono reparador, porque o sono é vital. Se a pessoa não dorme, ela vai aumentar o nível cortisol, o estresse, vai estar cansada e vai envelhecer precocemente. Então, a melatonina, eu falo que ela é o hormônio do sono, mas é o hormônio também do rejuvenescimento. Então, a gente precisa da melatonina. E a melatonina, no dia seguinte, vira serotonina, que é a química da alegria. Então, o sono melhor é o sono entre 10 horas da noite e 3 horas da manhã. Nesse período você tem que estar dormindo. E a maioria das pessoas, infelizmente, fica no computador, celular, fica lá distraído e não aproveita o melhor momento do sono, que é antes da meia-noite. Cada hora antes da meia-noite corresponde a 2 horas do sono. Então é importante dormir cedo. Nossa, dormir cedo é vida, né? Então, quando chega uma mulher, por exemplo, chega uma mulher lá no seu consultório, na clínica, né? Menopausa, acima do peso, insônia, mal-humorada, querendo divórcio, não consegue olhar nem para os filhos. Qual que é o primeiro socorro na vida dessa mulher? Como que você acolhe ela? E aí, depois dos exames, é lógico, né? Como que é o seu procedimento ali? Acolher mesmo, explicar para ela que ela não está sozinha, que tem muitas mulheres que estão sentindo isso, que no meu consultório eu vejo isso todo dia, toda hora, que ela não é a única, porque às vezes ela pensa que ela é um ET, né? E na verdade não. Na verdade é um sintoma muito comum e que a gente, através do conhecimento e da sabedoria, a gente acolhe e dá o tratamento ideal. Nenhuma paciente sai da minha clínica sem tratamento, mesmo na primeira consulta. Eu peço os exames, mas eu disse assim,
eu dou a lista dos exames que ela precisa fazer, mas assim, colhe o exame e já começa o tratamento, porque quando você voltar com o resultado, eu já vou saber o que melhorou, o que não melhorou. Eu não espero chegar dali um mês que ela volta com o resultado e começar a tratar. Então eu já começo logo para que ela já possa ter o benefício do tratamento um mês antes. Quando ela voltar, eu faço alguns ajustes. Então, é muito importante esse acolhimento e melhorar sono. Então, os sintomas a falta de sono, a onda de calor, tudo isso tem tratamento. Então, a gente já passa esse tratamento para elas. Entendi. Implante hormonal não é chip. Existe uma confusão muito grande que você vai colocar aquele implante e isso é um chip. O chip da beleza não tem nada a ver. O implante hormonal são os dispositivos que a gente coloca por baixo da pele, ele é absorvível, ele dura na média de 6 meses, ele vai liberando gradativamente no corpo da mulher o que ela precisa de hormônio. Então a gente coloca os principais, estrogênio, o estradiol, testosterona, e em alguns casos existem outros hormônios que podem ser colocados em implantes, mas a princípio são os que a mulher produzia. E eu falo assim que usar um implante é uma tranquilidade, porque você não precisa ficar lembrando todo dia, é um descanso. Você que quer viajar, não quer se preocupar em ficar passando hormônio todo dia, ou tomando, a progesterona, no caso, então coloca um implante hormonal, é um sossego, e não está mais caro como estava antes, tá? Então é uma medicação maravilhosa para a mulher na menopausa, já que você vai ter que usar a vida toda, porque a gente não usa por um tempo determinado, porque a mulher entrou na menopausa, ela só sai quando morrer. Então, tem que se convencer que não existe esse negócio que usa 5 anos, depois para. A reposição hormonal é para a vida. Então, variar as maneiras de você tratar. Uma vez trata com transdérmico, dá um descanso, trata com o implante. Apesar de que, quem começa a usar o implante não muda mais. Não quer mais saber de outra coisa, porque é uma coisa tão tranquila e que dá tanto bem-estar para a mulher, porque não existe a instabilidade, porque a absorção, ela é errática. Às vezes a pele da mulher não está tão propícia, às vezes ela não esfregou direito, colocou uma roupa e não absorveu tudo que precisava. Então, para mim, o implante é vida. Quem quiser saber mais sobre o implante, procure lá na Longevidade Saúde comigo, que eu explico direitinho. E cada mulher é única. Então, para cada mulher existe um tipo de hormônio, uma dose de hormônio. Existem os básicos, mas, na verdade, a dose é que varia de mulher para mulher. Então, é importante fazer as dosagens hormonais, fazer esse controle, principalmente quando a mulher está no climatério, está entrando na menopausa, existe essa instabilidade. Então, ela tem que ter um acompanhamento mais próximo. Não adianta ela vai uma vez no médico a cada ano. Não. Quando a mulher está nessa fase de transição, ela tem que ir a cada 3 meses, às vezes, para poder fazer dosagem e poder adequar a dose e o hormônio ideal para ela. E, além disso, não é só hormônio, existem outros sintomas que a mulher, como ela é um ser único, completo, ela precisa da suplementação, ela precisa, às vezes, de algumas orientações, melhorar o sono, melhorar a questão da massa muscular. Então, a gente orienta essa questão de suplementação também para o ganho de massa, orientar a questão de academia. A mulher que ela faz muita academia, a dosagem que ela necessita às vezes é maior, porque ela consome mais. Então, cada caso é um caso. Então, a mulher é um ser único e que merece um tratamento personalizado. Eu me considero uma ginecologista integrativa. O que é uma ginecologista integrativa? Um médico integrativo? É um médico que vê a pessoa como um todo. Corpo, alma e espírito. A gente às vezes tem coisas emocionais que interferem no nosso corpo. Por exemplo, fibromialgia é uma doença que eu chamo que é uma doença emocional. A mulher tem necessidades, questões emocionais e que ela reverte para o corpo, uma doença psicossomática, para poder aliviar a dor emocional. Então, várias doenças que necessitam de acolhimento também. E a parte espiritual, tem tantas pessoas que estão tão perdidas em depressão, em frustrações, e às vezes elas precisam de uma orientação, de uma ajuda. Hoje eu faço um negócio que eu acho muito top, que chama terapia neural, que é regular a questão do sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso autonômico é aquilo que a gente não controla.
Então existe o sistema simpático e parasimpático, que eles precisam estar em equilíbrio. Então as pessoas estão em muito, que eu falo que elas estão em muito simpaticotomia. A pessoa está o tempo todo agitada e tal, e ela não traz esse equilíbrio da paz, da tranquilidade. Introspecção, né? É isso. Daí ela precisa diminuir o simpático e mais para o parasimpático. E isso a terapia neural proporciona. Ela faz um reset no sistema nervoso para a pessoa ter o equilíbrio. O que você gostaria de falar para essa mulher que está passando pela menopausa e ainda não se encontrou, está indo no médico, o médico falou que ela entrou na menopausa, mas a vida dela só está ladeira abaixo? Mulher, se você está passando por esse período de menopausa, busque ajuda. Existem muitos tratamentos, muitos profissionais já capacitados para tratar a mulher. A mulher se tornou uma peça importante na sociedade, então ela começou a ciência a buscar mais alternativas para a mulher na menopausa. Então, se você está nessa fase, busque um profissional que consiga te ajudar, porque existe tratamento. Então, não fique sofrendo sozinha. Busque ajuda, porque você merece. Você merece ser feliz. Esse livro aqui, mulheres, eu escrevi para você que está entrando na menopausa e já está na menopausa. Eu até brinco, se você não está na menopausa ainda, você vai entrar, a menos que você morra antes, né? E ninguém quer morrer antes, a gente quer ter uma menopausa feliz. E nesse livro tem vários conhecimentos básicos para que você possa entender a sua menopausa e as sugestões de ajudas aqui. Tá? Então tem uma frase que eu gosto demais aqui, que eu até coloco aqui no final do livro, que eu vou até mostrar para vocês. A vida é uma grande aventura e a menopausa é apenas um capítulo dessa jornada. Então a menopausa é a metade da vida da mulher. Se é a metade da vida da mulher, você tem que viver com qualidade. Então se você não fizer a sua reposição hormonal, a saúde, detona. Então você tem que buscar ajuda para você fazer a sua reposição. E uma das coisas do sono que eu falo aqui, em paz eu deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Mas a gente tem que ter a parte física também, a gente tem a parte física e a parte emocional. Mas se o nosso corpo está com deficiências, a gente vai ter as consequências dessas deficiências. Se você está com fome, por exemplo, e se você não comer, o que acontece? O teu corpo pede comida. Desmaia. Então, se o teu corpo está precisando de hormônio e você não usa, você vai ter as deficiências com todas as consequências disso. Então, se você está na menopausa, busque ajuda e seja feliz, porque uma menopausa bem orientada, bem tratada, vai ser uma menopausa feliz. E leia esse livro aqui que você vai ter muitas informações.